eu sou Rudy Solon e mais um programa Shalom Brasil está no ar. A ministra de Direitos Humanos e Cidadania do Brasil, Macaé Evaristo, esteve recentemente em uma visita oficial ao Bom Retiro. A ministra teve a oportunidade de conhecer a Casa do Povo, o Memorial do Holocausto, o TENIAD e promover encontros e conversas com a comunidade judaica. Posteriormente, lideranças da comunidade também foram convidadas a um encontro com ministros em Brasília e com o vice-presidente Geraldo Alckmin para falar sobre um tema sério e muito grave: o antissemitismo no Brasil. De acordo com a CONIB, é importante criar espaço para fortalecer a ação neste tema e o diálogo com o governo federal é essencial. Que possamos estar sempre encontrando caminhos de colaboração, porque o antissemitismo é um problema nacional. O antissemitismo é um problema de todos e não só dos judeus. Nós devemos ser uma voz presente, uma voz forte na luta contra o antissemitismo, mas nós não devemos ser a única voz. É dever do governo brasileiro proteger e garantir a liberdade da comunidade judaica em todas as suas expressões no Brasil. Fique agora com os destaques do Shalom Brasil de hoje. A exposição de sobreviventes da Shoah, 30 anos da Yeshiva Lubavitch no Brasil. Arquivo Shalom Brasil, 30 anos. Webdoc sobre o Mossad. Fique com a gente, o programa Shalom Brasil volta já já. Depois da guerra, a verdadeira batalha começa. Soldados feridos em combate precisam de reabilitação, apoio e esperança. De 16 a 20 de novembro, segunda campanha de arrecadação. Sua doação transforma vidas. Seja um herói também. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos às 19 horas. Esperamos por você! O Memorial do Holocausto e a Hebraica de São Paulo inauguraram a exposição Sobreviventes. Registros fotográficos e histórias daqueles que sobreviveram um dos episódios mais tenebrosos da nossa história, a Shoah, e encontraram seu abrigo no Brasil. A Hebraica de São Paulo abriu a exposição Sobreviventes, uma iniciativa em parceria com o Memorial do Holocausto, que reúne o público em torno do compromisso de preservar a memória e manter viva a verdade histórica. Para a Hebraica é uma emoção muito grande poder ter os sobreviventes do Holocausto aqui no clube. É o mínimo que a gente tem que fazer, é continuar mostrando para o nosso público e para o mundo inteiro as atrocidades que a nossa comunidade sofreu e vem sofrendo ao longo da história. A gente trazendo os sobreviventes, contando um pouco da história deles aqui, a gente consegue transmitir tudo isso que passou. Hoje estamos inaugurando aqui uma exposição muito forte, muito emocionante, muito bonita, que são 40 retratos de sobreviventes com fotos, suas histórias, e é um legado e é uma inspiração para todos nós. A gente fala que nós contamos histórias para as crianças dormirem e nós contamos histórias para os adultos acordarem. E de fato, quando a gente vê essas histórias, esses relatos, a inspiração que isso traz para a gente, isso desperta o nosso povo, isso desperta a nossa juventude, isso desperta a todos nós como comunidade. É uma coisa importantíssima para nunca aconteça mais. Nosso povo tem que saber a história dele para a gente não repetir os mesmos erros. Acho que a maior ferramenta é a educação, então fundamental trazer as escolas, ter o Memorial do Holocausto. Quem não teve na família algum sobrevivente, porque em definitiva lembrar eles, aqueles que não sobreviveram, dignifica a nossa própria vida. Como nós dizemos, Veigade Talebinha, fala para teu filho, e de geração em geração.
E temos que insistir, contar, narrar. Narrativa é permanente e que essa história esteja sempre viva. A mostra apresenta 40 retratos de sobreviventes do Holocausto. Cada imagem é um registro humano. Um nome, um rosto, uma história que não pode ser reduzida a números. Entre essas histórias, a de Reni Legia Musinik ajuda a entender o que significa sobreviver. Nascida em 1929 na Lituânia, ela viu o preconceito contra judeus crescer e a família foi obrigada a fugir. O pai veio antes ao Brasil e Legia chegou aqui em 15 de agosto de 1939, dias antes do início da guerra. No Brasil, reconstruiu a vida, formou-se em odontologia, casou-se com o sobrevivente Sam Musinik e deixou um legado que atravessa gerações, 6 netos e 9 bisnetos. Minha mãe, Reni Legia Musinik, conhecida como Dona Leia, Doutora Leia, realmente foi uma grande inspiração da família inteira, uma força incrível de história, de luta e de agradecimento por esse Brasil. Como ela falava, ela sempre falava, o Brasil é o melhor país do mundo. Vida como filho, neto, bisneto de uma geração que fez tanta questão de vencer e de mostrar para Hitler que nós vencemos. Ela fez muitas palestras, conversou com várias escolas, com jovens, e contou muito, né, as consequências do que acontece com a perseguição, e ela teve um papel relevante nesse sentido. Acho que o livro dela traz uma mensagem legal e ela pessoalmente, na vida dela, também fez esse trabalho. Então, ela não é simplesmente uma foto de uma exibição. Eu me sinto uma vencedora, mas não completa, que eu acho que ainda tem um trabalho com o público em geral, de mostrar a força que nós tivemos durante a guerra. Falar de que a guerra não estragou, estragou. Mas o nosso povo é o povo que luta. A gente sofreu, mas eu acho que o sofrimento valeu. Eu tenho uma família linda, netos, filhos, bisnetas, e todos somos religiosas. Estamos cumprindo a mitzvah pelo que eu fui salva. Graças a todos os sacrifícios da minha avó, do meu avô, toda a nossa família, mas a gente conseguiu crescer em um lar judaico, um lar religioso, seguindo todos os preceitos judaicos. Acho que conseguimos dar bastante orgulho para minha avó, para o meu avô, dos nossos pais, em seguir o caminho do judaísmo religioso. Aqui, a palavra sobrevivente ganhou outro sentido. Não é apenas quem escapou, é quem reconstruiu, voltou a amar, a confiar e a sonhar, depois de ver a humanidade perder o chão. O legado também não termina em uma única geração. Ter esses sobreviventes entre nós é um presente e um compromisso. Eles não são só testemunhas do passado, são faróis para o futuro. Que uma parte de 7 anos que eu venho filmando e fotografando sobreviventes do Holocausto. E é uma honra muito grande, exatamente hoje, na véspera do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, poder abrir essa exposição e compartilhar com as pessoas a história dessas pessoas que conseguiram refazer as suas vidas e contribuíram tanto também para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Eu nasci num campo de refugiados no Lager, onde meu pai, minha mãe, minha irmã Meire e meu irmão Jorge conseguiram fugir e eu nasci lá. Eu sempre falo que eles passaram horrores, mas conviver com sobreviventes da guerra que passaram o Holocausto não é uma aventura fácil. Estamos passando uma fase muito difícil e a história se repetiu. E nós não deveríamos permitir que isso realmente nunca mais acontecesse. O nunca mais é agora. Para mim e para vários outros que participaram dessa caminhada e passaram por tudo isso, né? É esperança. Eu acho que é a sensação que eu estou demonstrando aqui na foto, é a sensação de esperança que o mundo vai se ajustar,
se entender. Nós tivemos sorte, por isso que está tudo escrito aqui no livro, pela minha família. A cada ano o mundo tem menos sobreviventes vivos. E com eles vai se fechando uma janela única, a da testemunha. A memória deles vai permanecer, nos retratos, nas famílias, nos livros e na responsabilidade de quem continua aqui, para que a história não seja distorcida, para que a verdade não se apague e para que nunca mais seja todos os dias uma decisão. Olá, eu sou o professor Samuel Felberg com as notícias de Israel desta semana. E enquanto estive ausente do programa, retirei essa plaquinha que carreguei pendurada no pescoço durante 843 dias até que o corpo do último refém, Rangvili, foi encontrado e devolvido para sepultamento em Israel. Pela primeira vez desde 2014, não há reféns israelenses em Gaza. É um bom sinal e esperemos que as coisas continuem nesse nível. Para aqueles que se interessam pelo Oriente Médio, o podcast Levante, do qual participo com Caio Blinder e Felipe Moura Brasil, vai gravar 2 eventos ao vivo em março. Dia 2 de março, no Teatro Safra, do Colégio Renascença, e dia 4 de março, no Shopping da Gávea, no Rio. Se vocês têm interesse, procurem nas mídias sociais e vocês podem conseguir os ingressos para os 2 eventos. Espero vocês lá. E nas últimas semanas, estamos todos esperando um desfecho em relação ao Irã. Os Estados Unidos têm ameaçado realizar um ataque, transferiram enormes contingentes de forças para o Oriente Médio, mas nesse momento há negociações. Talvez os Estados Unidos ainda não tenham todas as condições para um ataque bem-sucedido, talvez estejam tentando encontrar elementos da oposição que poderiam se beneficiar da eliminação da liderança. Talvez os israelenses ainda não tenham certeza que possam reagir a um ataque maciço iraniano de mísseis contra o território israelense. Muitas incógnitas. Há agora uma negociação prevista em Omã entre os iranianos e os americanos, mas tudo pode acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas. E no ambiente interno, a campanha eleitoral avança a todo vapor. A direita está consolidada, mas com dúvidas em relação aos membros da extrema-direita. O centro e a esquerda continuam tentando encontrar o seu caminho. O líder da nova esquerda conseguiu, de alguma forma, consolidar um número de votos razoável para a próxima eleição, mas aqueles que estão à sua direita ainda têm que decidir como participar desse pleito. Eisenkot, o ex-chefe do Estado-Maior, pode eventualmente se unir a Naftali Bennett, o que daria a esse grupo um número bastante significativo de cadeiras, e os árabes decidiram se unir em uma lista conjunta, o que talvez lhes dê 10, 11 cadeiras na próxima Knesset, o que poderia torná-los o fiel da balança para a formação de um novo governo. É isso por hoje. Nos vemos na próxima semana. A seguir, os 30 anos da Yeshiva Lubavitch.
A Yeshiva Lubavitch trabalha há mais de 30 anos trazendo educação judaica séria e de qualidade. E para celebrar este aniversário, recebeu uma palestra especial do grande rabino Shai Staub. Em São Paulo, a Yeshiva Lubavitch no Brasil celebrou 30 anos de atuação com uma noite especial. Para marcar a data, o evento trouxe como palestrante o rabino Shai Staub, direto dos Estados Unidos, em um encontro que reuniu a comunidade convidados em torno de uma mensagem sobre educação e vida judaica. Essa noite nós estamos celebrando a nossa Yeshiva, chama Yeshiva Lubavitch, está celebrando 30 anos, dando educação aqui na cidade de São Paulo. Então essa é uma noite que nós estamos convidando o rabino para falar sobre educação, então tem um significativo muito grande para nós. Acho que o tema de educação é um tema bem relevante hoje no mundo. Quanto mais educação, todo mundo se beneficia disso. É uma grande emoção estar comemorando 30 anos da Yeshiva aqui no Brasil. Ela mudou a história do judaísmo aqui no Brasil. Desde que surgiu a Yeshiva com os nossos rapazes, eles se espalharam pelo Brasil inteiro para transmitindo o judaísmo original, aproximando muitas famílias, mudando o mapa judaico do Brasil. A Yeshiva Lubavitch é uma instituição de ensino judaico dedicada à formação, ao estudo profundo da Torá e à preparação de educadores e lideranças para servir a comunidade. Ao completar 3 décadas no país, a celebração foi pensada como um marco. Reconhecer o caminho percorrido desde 1995 e reforçar o compromisso com a continuidade da tradição, do conhecimento e dos valores que sustentam a vida comunitária. A Yeshiva Lubavitch faz um trabalho maravilhoso dentro do espírito do Rebbe de Lubavitch. Eles aprendem a Torá, aumentam o seu conhecimento judaico, mas sabem que não é só para eles, tem que transmitir e contribuir para os outros. Então visitam comunidades, reforçam a comunidade, fazem um maravilhoso trabalho. Parabéns, 30 anos é um grande marco. Conhecido por trazer para o dia a dia ensinamentos da Hassidut, uma tradição do judaísmo racídico que destaca a espiritualidade, ética e vida prática, com foco em como viver os valores da Torá, o rabino Shai Staub é educador e palestrante internacional. Ele atua em Nova York como um rabino educador residente, responsável por aulas, palestras e acompanhamento educacional da comunidade local. Com uma trajetória marcada pelo ensino e uma linguagem direta, ele foi o convidado central desta celebração e conduziu a palestra Sendo os Pais que Nossos Filhos Merecem. Para mim é uma honra poder estar aqui. Eu sou uma das primeiras turmas que estudou na Yeshiva há 30 anos atrás. E hoje como pai, voluntário, rabino também, sempre atuante. Meus filhos estudam na Yeshiva e poder trazer alguém com a experiência do rabino Shai Staub, uma personalidade pública hoje em dia, com mais de 600 mil seguidores no Instagram e todos os canais que ele tem, a experiência que ele tem, essa barba branca com todo o conhecimento que ele traz para a gente, é um momento único. It's a great honor to be here in São Paulo in this very world-famous community. This is a community that's well-known all over the world as a very vibrant community, a very engaged community, and it's an honor to be brought here to speak about the most important topic, parenting, raising our children, raising the next generation. So looking forward to tonight's event. With God's help, it should be a great success. The truth is that our people, the Jewish people, we have a formula that has worked for us for thousands of years. And when we go back to the guidance of the Torah, of our holy tradition, so this gives us a vision of how to raise our children and how to have strong, healthy homes. Community is made of individual families, and when we strengthen the families, we strengthen the community, which means strengthening the future for Jewish São Paulo. A noite mostrou que o assunto não é teórico. Educar hoje é um desafio real, e foi essa conversa direta e atual que encerrou a comemoração. Como a religião e a fé podem ajudar a pessoa a sair de um vício, desse problema enorme que às vezes as pessoas querem e não têm forças como sair. E ele tem esse trabalho muito bonito. O combate ao antissemitismo passa pela educação, pela escuta e pela transformação de ambientes.
Na 56ª Convenção da CONIB, conhecemos o ECOA, um movimento independente que atua dentro das empresas para promover inclusão, conscientização e responsabilidade. Quem apresenta esse trabalho é Dani Minitentag. Eu sou o Dani Minitentag, sou um dos cofundadores do Executivos contra o Antissemitismo, reconhecido como ECOA. A característica comum que a gente tem é algo que a gente sofreu no ambiente corporativo, o antissemitismo. Seja através de comentários antissemitistas, alguns até que o Gabriel falou para a gente, como a gente descobre um antissemita, seja através de piadas que não são aceitáveis, e ano passado eu falei disso. O Gabriel falou algumas coisas super interessantes, né? Por que não se pode fazer piadas de pessoas pretas, LGBT, mulheres, pessoas com deficiência, e por que foi permitido por tanto tempo fazer piadas sobre judeus? E assim vai. Se eu colocasse aqui para vocês um slide de tudo que a gente captou de comentários do mundo corporativo, comentários antissemitas, vocês não iam acreditar e iam falar, isso não é possível em empresas que têm regras, que têm compliance, que têm modos de operação. E o pior de tudo isso, muitas das declarações que a gente recebeu, pessoas pediram ajuda para áreas de recursos humanos, para áreas de compliance, e as respostas foram, isso não é preconceito. Então o ECOA nasce para fazer esse trabalho, e é isso. O ECOA é uma transformação. A gente transforma a dor em ação, com o objetivo único de impactar essa geração e as próximas gerações. A gente é um movimento 100% independente, a gente é apartidário, apolítico, e a gente tem um objetivo, a gente quer criar um ambiente profissional mais justo e mais inclusivo. A gente é completamente pro bono. A gente não cobra nada, o ECOA não cobra nada, nosso trabalho é 100% gratuito no tempo que a gente tem. E como que a gente impacta? Nosso objetivo é educação, sensibilização. Então, quando a gente sentou para discutir, para fundar o ECOA, vieram coisas na nossa cabeça, na linha que é, a pessoa é antissemita dentro de uma empresa. A empresa deveria punir essa pessoa, assim como deveria punir por qualquer outro preconceito. Racismo. Só que a gente volta a um tema e fala, talvez as pessoas não saibam o que é o antissemitismo. Talvez elas estão simplesmente repetindo expressões por falta de conhecimento. Então a gente preferiu adotar essa prática de sensibilização, educação. E sempre desmistificando o papel, quem é o judeu e como a gente combate o antissemitismo em conjunto. A gente já falou com 2.934 pessoas, 90% não judeus, de fevereiro até agora, a gente lançou em novembro, 23 empresas participantes, a gente vai fechar o ano com 26. A gente levou 424 pessoas no Museu Judaico de São Paulo, um super parceiro nosso, agora como Memorial do Holocausto também, e a gente fala com o C-Level, com o nível executivo da empresa. E é isso, ECOA. Mais uma vez, peço a vocês que nos ajudem a entrar nas empresas. Para assistir a esse e a todos os outros painéis na íntegra, acesse o canal da CONIB no YouTube. Informação, diálogo e ação seguem sendo pilares no enfrentamento ao ódio e na defesa da democracia. A seguir, fontes. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Andando pela rua, você pode notar algo curioso na entrada de algumas casas. Ali,
Aquela caixinha do lado direito da porta. Uma mezuzá. Pode parecer uma campainha mal posta ou um enfeite qualquer. Algumas são prateadas ou chiques, mas não se engane. Essas são só capas protetoras. O importante é o que está dentro. A mezuzá é um pequeno rolo escrito à mão por um escriba em pergaminho. Por fora, tem as letras hebraicas Shin, Daled e Yud, um nome sagrado de Deus. É também sigla para Guardião das Portas de Israel, pois quando fixada corretamente, oferece proteção espiritual. Pense nela como um capacete espiritual. Só uma proteção extra necessária. Se algo der errado, Deus nos livre. Por isso é vital ter uma mezuzá em cada porta, principalmente na entrada, para garantir que os pergaminhos são kosher e escritos à mão por um sofer profissional, um escriba judeu, em pergaminho autêntico. O que contém o pergaminho? As duas primeiras partes do Shema, começando com Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Além de textos fundamentais no judaísmo, esses parágrafos são onde Deus nos ordena. Escreverás estas palavras nas ombreiras da tua casa e nas portas da tua cidade. E sabe como se diz ombreira em hebraico? Mezuzá. Então quais portas precisam ter mezuzás? Se a porta tem 2 batentes e uma verga, precisa de uma mezuzá. Há algumas exceções. Não é preciso em armários pequenos ou coisas assim. Também não precisa nos banheiros. Mas lembre-se, closets, garagens, despensas, corredores, escritório e portas incomuns podem precisar de mezuzás. Se não souber onde colocar a mezuzá em sua casa, pergunte ao rabino sem hesitar. Tenho certeza que ele ficará feliz em ajudar. Mas não deixe só o rabino se divertir. Instalar a mezuzá é algo que você pode fazer sozinho. Com mezuzás kosher, só precisa de kippá, se for homem, e forma de fixá-la. Pregos, parafusos ou fita dupla face, o que segurar bem, serve. A mezuzá deve ficar à direita ao entrar no cômodo. Às vezes pode confundir, tipo se não houver porta. Se não estiver claro, é fácil perguntar a um rabino. Deve ser colocada no terço superior do batente da porta. A mezuzá deve ficar na vertical, inclinada com o topo para dentro. Segure a mezuzá no lugar e recite a bênção especial. Agora é só fixá-la e pronto. Consegue sentir as bênçãos? Uma mezuzá transforma um quarto comum num espaço sagrado cheio de energia divina e todas as bênçãos que vêm com ela. Por isso, em 1974, o Rebbe lançou uma campanha para que todo lar judeu tivesse uma mezuzá kosher e para que as existentes fossem checadas por um escriba. A vida tem altos e baixos, e a mezuzá nos lembra de Deus e garante que sejamos abençoados e protegidos no caminho. Uma mezuzá kosher assegura que recebamos todas as bênçãos que Deus certamente derrama sobre nós. Nossos valores judaicos devem se espalhar no ambiente, não importa onde ou quando, até que a estrutura da casa grite. Deus é um. Alguns pensam que o centro do judaísmo é a sinagoga, ou talvez o Muro das Lamentações. As mezuzás lembram que o centro da vida judaica é o lar, o seu lar. Verbunden mit Lesaken Leland Bemalchus Shin Dalet Jud auf Herabringen die Hakore in der Anerkennung von jedem, was gefindt sich in der Welt, a die Welt nicht kein Dschungel, was kol die Olim gewahrt, aber wie bald als hat starke Beguf, oder starke Bemomme, oder starke in Jedis, oder starke mit Militär, der Fahrt Konnerton kol Masche Liebe Chofetz. Der Fahrt, was hat in sich, dem Keach abdurchfinden, wie bei ihm kommt es, darf sich nicht rechnen mit allerlei Machschoves und Cheshbeines.
a viele wie bald das Helpech Zähne. Was lichere, was ist auf der Ruf der Entfer, als hat die Macht, und das ist sein Willen. Und für was soll nicht tun, wie bei ihm kommt es bei den Zähne? Ist der Entfer auf der Ruf ist, als was für eine Macht soll nicht haben, ist da ab Jesch Barabais Lebiro so, als da der Emisser Barabas von der ganzen Welt, Breishis Bora Lekimes Ashamayim Vesoret, was der Barabas von der ganzen Welt, ist eine sichere Sache, Sof Kol Sof, wird es von der Emisser Barabas, nicht der, was hat mehr Macht oder mehr Geld für Chulu, aber die Menschen, was gefunden sich herum. Weil das ist die einzige Sache und der einzige Weg, was sie bekommen, Menschen helfen oder helfen einer Chevre, einer Gruppe von Menschen oder helfen einer Agora-Kol Godel. Also sie sollen sich nicht noch untergehen zu der Morozzi, was sie bei sie da, sie sollen es finden, wie bei sie kommt es. Nicht rechnen sich der Miet, was sie tut sich herumsehen, was sie der Rotz von den Menschen herumsehen, ist der einzige Weg, aber Emes, das zu beseitigen, der Hanhoge ist, durch den Ruf, was man pflanzt ein, als da Balabais Lebiro so. This Friday she started to light candles. It's good happy year, good happy day, and good many happy years to follow. Thank you very much. God will not bless. Success in all your activities. Thank you. You're welcome. Alles geht gegen mich. Geht mir nicht meinen Weg nicht. Der Rebbe steht mit Zeichen, der Rebbe steht mit Zeichen. God will not in you. That means that you have no fear of any wrong, because you have God Almighty on your side. But be particular about blockus neighbors and those things to everyday life in accordance with God Almighty's instruction. Das ist der Artiske, was er gemacht in Dutt, Ja. Das ist der Artiske. Schön, ja. Thank you very much. Thank you. That's especially for the picture. Ihr Mann ist ein Balbos von meiner. Sie machen mir ein Bild jeden Monat und geben das Geld, was man verkauft, zu Chabad. Als man eine gute Schön, ist es doch, was nicht gemacht hat, ich soll lachen. Verwandt zufrieden. The God will bless you to have healthy, long years. Now and after that, all your life. All your life, all the years of your life. And good news. Thank you. You're welcome. Bracha v'atzlacha. Rabino responde. Recebi aqui uma pergunta: por que os judeus cobrem os olhos quando fazem o Shema Israel? O Shema Israel é a reza máxima quando a gente afirma a unicidade de Deus. É uma declaração de monoteísmo, que nós acreditamos que o Deus de Israel, ele é o nosso Deus, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ele é único, não tem outro. Então esta afirmação ela é muito importante. Fazemos ela de manhã e à noite. E também em momentos de desespero, todo mundo fala Shema Israel. E antes de se despedir deste mundo, também se fala Shema Israel. Fechar os olhos é um momento de concentração. Olhos abertos, você pode se desviar a sua mente, sua atenção, está vendo o mundo, está vendo
Quando eu falo de Deus, eu não quero falar do mundo material, não quero ficar distraído. Então eu me concentro apenas em Deus. Então eu fecho os olhos, me concentro nesta frase, porque pela lei esta frase tem que entendê-la. Shema Israel, escuta Israel, Hashem Elokeinu, Deus é nosso Deus, Hashem Echad Le'um. Então, para entender bem, fechamos os olhos. A seguir, o webdoc do Shalom Brasil sobre o Mossad. Uma produção especial do programa Shalom Brasil sobre o serviço secreto israelense, o Mossad. Uma guerra estourou novamente no Oriente Médio. Em 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel. Um verdadeiro massacre. Milhares de foguetes foram disparados, cidades israelenses foram invadidas e mais de 1.400 pessoas foram brutalmente assassinadas. Centenas sequestradas e torturadas. Um dos dias mais sombrios da história recente de Israel. Mas o que poucos sabem é que enquanto os olhos do mundo estavam voltados para Gaza, outra operação estava em andamento, liderada pelo Mossad. Em setembro de 2024, no sul do Líbano, uma série de explosões simultâneas atingiu dispositivos de comunicação usados por líderes do Hezbollah. Walk-talks e pagers foram transformados em armas mortais, pegando de surpresa os principais comandantes do grupo. As explosões paralisaram as comunicações estratégicas dos inimigos de Israel. Mas quem estava por trás disso? Pouco foi divulgado oficialmente. As investigações apontaram para o Mossad. Mais uma vez, a agência de inteligência de Israel havia conduzido uma operação meticulosa, planejada ao longo de anos, utilizando empresas de fachada e estratégias tecnológicas. O Mossad conseguiu assim inserir dispositivos adulterados na rede de comunicação do Hezbollah, eliminando várias lideranças em questão de segundos. Mas o que está por trás de uma operação tão ousada? Como o Mossad se tornou a força secreta mais temida do mundo? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, até o momento em que Israel era apenas um sonho, e seus primeiros espiões arriscavam tudo para garantir a sobrevivência do futuro Estado. A história do Mossad começa muito antes de a agência ter esse nome. Em 29 de novembro de 1947, a ONU votou a favor da criação do Estado de Israel. O sonho de um Estado judeu estava próximo de se tornar realidade. Foi um momento de celebração, mas a alegria durou pouco. No dia seguinte ao anúncio, os ataques começaram. No início, os árabes palestinos atacavam aldeias e comunidades judaicas. Os judeus se defendiam, mas logo grupos radicais começaram a lançar ataques preventivos. No dia 14 de maio de 1948, quando Israel declarou a sua independência, o recém-criado Estado foi imediatamente atacado por uma coalizão de 5 países árabes: Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano. O que ficou conhecido como a Guerra da Independência de Israel foi uma batalha pela sobrevivência. Israel era um país recém-nascido, com uma população pequena, poucos recursos militares e um exército, até então, improvisado, formado por grupos paramilitares. O novo Estado
enfrentava um inimigo numericamente superior, que parecia destinado a apagar Israel do mapa, antes mesmo de seu primeiro aniversário. Mas Israel tinha uma arma secreta, a necessidade de sobrevivência. O povo judeu, que acabava de sair das sombras do Holocausto, sabia que não havia espaço para mais falhas. Cada movimento militar precisava ser estratégico e baseado em informações precisas. Era necessário conhecimento, e para isso Israel precisava de espiões, agentes que pudessem viver no mundo árabe, observar, coletar informações e garantir a sobrevivência de um Estado que ainda nem existia oficialmente. Foi neste contexto que começaram as primeiras operações de inteligência do futuro Mossad. Ainda sem uma estrutura formal, pequenos grupos de agentes começaram a se infiltrar atrás das linhas inimigas, coletando informações cruciais para as forças de defesa de Israel, conhecidas como Tzahal ou IDF, que tinham acabado de ser formadas. Essas informações mudariam o rumo da guerra e, em pouco tempo, dariam origem à criação de uma das agências de inteligência mais temidas e eficientes de todo o mundo, o Mossad. Uma unidade secreta foi formada para infiltrar-se profundamente em territórios hostis. Os primeiros agentes secretos de Israel eram conhecidos como Mista'aravim, literalmente aqueles que se tornam como árabes. Eles assumiam identidades árabes para se infiltrar em cidades inimigas como Haifa, Beirut e Damasco. Buscando informações vitais, eles viviam disfarçados, se misturavam à população local e coletavam tudo sobre movimentos militares, armas, planos de ataques. Entre os primeiros agentes estavam Isaac Shoshan, nascido em Alepo, na Síria, e Gamel Cohen, um judeu de origem iraquiana. Eles aprenderam os rituais da oração muçulmana, a desmontar e montar armas, a construir explosivos com o que tivessem nas mãos. Gamel adotou a identidade de Youssef Al-Hamed, um comerciante árabe fictício. E sob esse disfarce, ele viveu em Beirute por 2 anos, trabalhando como vendedor de doces e cadernos. Sua missão era monitorar seus vizinhos e reportar qualquer movimentação suspeita. Cada dia em Beirute era um teste de sobrevivência. Qualquer erro poderia custar suas vidas. Se fossem descobertos, a morte seria lenta e brutal. Em uma de suas missões mais ousadas, Gamel participou da operação que destruiu um iate nazista ancorado no porto de Beirute. O iate pertencia a membros do alto escalão nazista e sua destruição foi um golpe simbólico. Uma mensagem clara de que os judeus nunca mais seriam vítimas indefesas. Enquanto Gamel atuava em Beirute, Isaac Shoshan estava em outra frente de risco. Seu disfarce era impecável e ele se misturava facilmente à população local. Uma das missões mais perigosas de Isaac foi em Haifa, onde monitorava um pregador radical, também conhecido como o Tigre. O seu nome em árabe, Sheikh Farhan al-Said. Famoso por incitar ataques contra judeus, Isaac seguiu o Tigre por dias, mapeando seus hábitos e aguardando o momento certo para agir. Durante uma viagem do Tigre de volta para Damasco, espiões israelenses armaram uma emboscada e abriram fogo contra o carro dele. Embora o Tigre tenha sobrevivido, ele nunca mais voltou a Haifa, interrompendo assim suas atividades subversivas. Isaac e seus colegas não tinham acesso à tecnologia avançada. Eles dependiam de instinto, improvisação e muita coragem para completar suas missões, cientes de que qualquer falha poderia ser fatal. Esses primeiros espiões lançaram as bases do que mais tarde se tornaria a agência de inteligência, o Mossad, mudando para sempre a história do serviço secreto de Israel. Ao longo das décadas, o Mossad deixou uma marca com algumas das operações mais emblemáticas e audaciosas do mundo. 3 dessas operações em especial moldaram a reputação da agência: a captura de Adolf Eichmann, a Operação Entebbe e uma série de assassinatos seletivos de figuras-chave. Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto, fugiu para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial.
Em 1960, o Mossad sequestrou Eichmann após localizá-lo em Buenos Aires. Este criminoso foi levado para Israel, onde foi julgado e condenado à morte. A Operação Entebbe, em 1976, é considerada uma das missões de resgate mais ousadas da história. Após o sequestro de um avião da Air France desviado para Uganda, uma força-tarefa israelense, com apoio do Mossad, invadiu o aeroporto de Entebbe e resgatou quase todos os reféns em menos de 90 minutos. Além dessas missões de captura e resgate, o Mossad também conduziu uma série de assassinatos seletivos. Cientistas nucleares iranianos e líderes de grupos terroristas foram eliminados em operações altamente planejadas, muitas vezes parecendo cenas de filme de espionagem. Essas operações ajudaram a moldar o Mossad como uma das forças de inteligência mais eficientes e temidas do mundo. Entre todos os agentes do Mossad, nenhum teve uma trajetória tão lendária quanto Eli Cohen. Nascido em Alexandria, no Egito, Eli era filho de judeus sírios e foi recrutado pelo Mossad em 1960. Ele foi cuidadosamente treinado e assumiu a identidade de Kamel Amin Tabet, o empresário árabe de sucesso. Entre 1961 e 1965, Eli infiltrou-se na alta sociedade síria, conquistando a confiança de políticos, militares e líderes locais. Ele frequentava festas e reuniões privadas, onde coletava informações vitais sobre a defesa síria e as fortificações nas colinas do Golan. Suas informações foram fundamentais para Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Os relatórios de Eli permitiram que as forças israelenses mapeassem as posições sírias com precisão, facilitando a captura estratégica das colinas do Golan. Mas em 1965, a sorte de Eli chegou ao fim. Ele foi capturado enquanto transmitia uma mensagem para Tel Aviv. Após um julgamento show, foi condenado à morte e executado publicamente em Damasco. Sua última carta à esposa e filhos emocionou o mundo. Eli Cohen deixou um legado eterno, lembrado como um herói nacional de Israel e um dos maiores espiões da história. As mulheres sempre tiveram um papel essencial no Mossad, atuando como agentes de infiltração e coleta de informações, muitas vezes em missões de altíssimo risco. Entre elas, Silvia Rafael foi uma das mais conhecidas. Após o massacre das Olimpíadas de Munique em 1972, ela participou de operações para localizar e eliminar os responsáveis pelo ataque. Sua inteligência e habilidade salvaram inúmeras vidas, mas também a colocaram em grande perigo. Em 1973, Silvia foi presa durante uma operação na Noruega, mas sua trajetória se tornou símbolo de coragem e determinação. Outras agentes deixaram sua marca no Mossad, mostrando que talento, estratégia e bravura sempre foram fundamentais para o sucesso das missões de espionagem israelense. Mais de 70 anos depois de sua criação, o Mossad continua a atuar nas sombras. A operação recente que desativou sistemas de comunicação inimigos no sul do Líbano é mais uma prova de sua capacidade de adaptação e inovação. Tantos anos depois de sua criação, a agência permanece no centro de algumas das operações mais importantes e emblemáticas de todo o mundo. Seus agentes, muitas vezes anônimos, seguem protegendo Israel e moldando o futuro da região, sempre movidos por uma missão maior: garantir que o lema nunca mais seja mais do que uma promessa. Com o Mossad, é uma realidade. Diretamente do túnel do tempo do Shalom Brasil, você confere histórias no arquivo Shalom Brasil, 30 anos. O início da comemoração de Tu Bishvat na Hebraica de São Paulo aconteceu na sinagoga do clube. Durante uma hora, cerca de 50 associados fizeram orações especiais para refletir sobre a data. Todos os textos da tradição judaica se referem à árvore com carinho.
Segundo a Torá, é terminantemente proibido derrubar uma árvore frutífera. A festa de Tu B'Shvat, o Ano Novo das Árvores, só foi oficializada em 1908. Um dos aspectos da data é o educacional, fazer com que as crianças, ao plantar uma árvore, participem do desenvolvimento e embelezamento de Israel. Não é à toa que, nesse dia, foram fundadas várias instituições nacionais em Israel, como o Knesset, o Parlamento, o Museu do Holocausto e a Universidade Hebraica de Jerusalém. E começamos primeiro na sinagoga, rezar, abençoar, para que o Tu B'Shvat faça um efeito maravilhoso na toda a juventude, para explicar o que significa para o nosso povo Tu B'Shvat. Logo após a cerimônia na sinagoga, diretores, associados e convidados do clube foram até a Praça Jerusalém. B'Shvat realmente é algo que tem que acontecer em cima da terra, no molhado. É até bonito que aqui no Brasil cai num período de chuvas, porque realmente a chuva ela fertiliza a terra, nascem as árvores e é das árvores que a gente vive. E minha família, inclusive, e meu pai, quando ele chegou para Israel, ele foi para o kibbutz e logo depois ele mudou o sobrenome dele, que foi o meu nome de solteira. Ele mudou o nome para Alon. Alon, em hebraico, significa o carvalho, também o nome da árvore, que é uma coisa muito bonita para o Estado de Israel. O presidente da Hebraica, Sansão Voiler, iniciou a plantação das árvores. Em seguida, outros líderes comunitários fizeram o mesmo. As mudas foram doadas pelo Keren Kayemet LeIsrael, órgão responsável pelo plantio e conservação de bosques. Graças a essa entidade, Israel é o único país do mundo que hoje possui mais árvores em comparação ao início do século. A relação com a natureza tem a ver com o que a gente vem do passado, mas principalmente um compromisso com as gerações futuras. Então eu acho que isso tem muito a ver com o espírito judaico. Olha, plantar uma árvore é dar continuidade à vida. E é sempre uma emoção muito grande e a gente agradece a Deus que manda a água para nós e que nós possamos sempre plantar a semente e que ela frutifique para todos os povos. As voluntárias da Organização Feminina Vitsu de São Paulo também comemoraram Tu B'Shvat. A cerimônia do plantio foi feita no jardim da entidade. Nesse momento, em Israel, milhares de pessoas dirigem-se aos bosques do Keren Kayemet, cerca de 500 mil pessoas vão para os bosques e vão plantar uma muda expressando o amor que cada judeu tem pela terra de Israel. É uma mobilização impressionante, pessoas descem dos carros e por todo o país, desde o norte até o Negev, pessoas plantam com as próprias mãos uma muda. A comemoração das Haverot terminou com uma tradição: comer várias espécies de frutas. E hoje eu estou feliz de poder plantar uma árvore, não cortar uma árvore, porque quando se corta uma árvore, o choro dela é escutado pelo universo inteiro, apesar de muitos não ouvirem. E é mais um programa Shalom Brasil que chegou ao seu fim, mas você já sabe que pelas redes sociais você acompanha todas as nossas novidades, inclusive informações em tempo real e exclusivas através do nosso Instagram. Então, se você não segue, pega o seu celular agora e já segue o Shalom Brasil. E também no YouTube, onde o programa chega em altíssima resolução, em todos os dispositivos e em todo o universo. Então acompanhe o Shalom Brasil também no YouTube. Um grande abraço e até semana que vem. E Shalom Brasil! את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תבקשי תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי כמו רוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב. בכל השנים שעברנו וכמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות
מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. את מבינה אותי הרבה יותר ממני, ורק איתך אני מכיר גם את עצמי. כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח, אהובתי. אז אני אומר תודה עלייך, על רגעים פשוטים שאין מחיר, לא. וגם כשאת איתי אני חושב עלייך עד כל החיים. אז בואי אליי כמו רוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו שקט ללילות, את בכל התפילות שבלב, בכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו. תראי הפכנו להיות גדולים, היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. זה בא בגלים ואת שקטה כמו ים, ובלילות את כמו סופה כשאת צוחקת. אם היו לי מילים כבר מזמן הייתי מספר לכל העולם עוד כמה טוב לי שאני ואת לבד. בואי אליי כמו רוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו שקט ללילות, את בכל